Boa noite, professor Felipe. Boa noite para toda a turma. Eu sou a líder da equipe 2 e ficamos com os recursos didáticos visuais. E na imagem, a gente pode ver como a superfície da Terra ela vem se transformando com o decorrer do tempo, né? Como, por exemplo, essas cadeias montanhosas, né? Elas são bem recentes, na verdade, né? Geologicamente, elas são bem recentes, por isso que elas são um pouco desgastadas, né? E como essas cadeias montanhosas elas se formam, né? Elas se formam a partir do choque entre duas placas tectônicas, que meio que uma empurra a outra para cima. No continuidade aqui, no slide 2, a gente pode ver a representação de uma imagem de um mapa, né? E ele é muito importante. Os mapas eles são muito importantes, né? Como todos já sabemos, no fato deles serem utilizados para localização, comunicação e medição de áreas de pontos geográficas, né? Mas eles também permitem conhecer as formas rochosas do planeta inteiro, como as bacias sedimentares, entre outras formas geológicas muito importantes para a geologia. Bom, aqui no slide 13 a gente vê a representação das camadas da Terra, né? Tipo a crosta terrestre, manto, núcleo externo, núcleo interno, e graças, né, a essa representação da imagem, a gente pode ter a noção de como é dividida todas as camadas da Terra, né? Essa importância também das representações visuais, né? Graças a esse gráfico fotográfico, a gente pode ter noção de como são divididas as camadas da Terra. A mineralogia é uma área da geologia que estuda os minerais através da composição, da estrutura, das propriedades, os tipos de ocorrência, as suas associações. Ela é muito importante para diversos ramos das ciências da Terra, como a petrologia, a paleontologia, a geofísica, a geologia econômica e outras. Ao lado temos uma foto de um geólogo que ele identifica, caracteriza e analisa os minérios, os seus tipos, os locais onde há depósitos e diversas outras técnicas. A geologia do petróleo consiste em técnicas utilizadas pelos geólogos para localizar hidrocarbonetos. Das prospecções feitas é encontrado petróleo, carvão mineral e gás natural. Dessa forma, ela é fundamental para a localização dos reservatórios e também para a extração, para o manejo. Ao lado, temos a figura modificada do Decifrando a Terra, onde há a rocha, o reservatório, o óleo, a rocha geradora e a rocha capeadora. As falésias são paredões ígnemes encontrados no litoral de quase todo o mundo, e elas são desenhadas pela ação de erosão marítima nos intervalos entre as eras glaciais, que é quando o nível dos oceanos ele pode atingir até 12 metros. Daí ocorre o desgaste dos terrenos mais próximos à costa. As falésias têm como função proteger áreas subsequentes dos processos erosivos marinhos, da poluição das águas subterrâneas e dos reservatórios que acumulam água no lençol freático. São importantes ecossistemas com fauna e flora específicos que contribuem para o equilíbrio ambiental na zona costeira. Leonardo Borralho, que é articulador de unidade de conservação da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará, o SEMA, ele destaca que há o desmonte das falésias, que é em consequência de atividades humanas, como a implantação de sistemas hoteleiros, barracas de praia e residências. Outros impactos locais, podem ser associados a extrações minerais, o uso do artesanato local, inscrições na falésias, cortes de barreira e o tráfego irregular de veículos automotores. A informação sobre a vida do passado geológico está contida nos fósseis na sua relação com as rochas e o contexto geológico em que ocorreram. O mundo biológico que hoje a gente conhece, ele é resultado de milhares de milhões de anos de evolução. Assim, a paleontologia é importante para que seja possível a gente entender e explicar a diversidade, a afinidade e a distribuição geográfica dos grupos biológicos atuais. Com os estudos do Georges Cuvier, que, mediante a aplicação das suas leis da anatomia comparada, comprovou o fenômeno da extinção e da sucessão biótica. Desta maneira, com esses resultados, ele possibilitou a evolução de sequências evolutivas que foram fundamentais para a defesa do evolucionismo. Primeiramente, boa noite a todos. Esse primeiro vídeo ele traz um pouco dos conceitos da geologia.
e suas aplicações nas mais diversas áreas e nos ramos, seja na geomorfologia, na pretologia, na petrografia, paleontologia e muitas outras. Ele traz os aspectos que são importantes para a gente, para a geologia, no nosso cotidiano. Quando a gente pensa na geologia do petróleo, por exemplo, onde por meio desse conhecimento do geólogo ele identifica essas bacias sedimentares e daí pode se fazer uma prospecção, né, e identificar se há petróleo, se há gás natural, carvão mineral, enfim, vários vários minérios, vários minerais, enfim, que são possível pela esse estudo do geólogo. E por esses aspectos, a geologia ela torna-se uma ciência essencial, porque se a gente pensar que a maioria dos produtos que a gente utiliza são extraídos do interior da terra, enfim, produtos para a construção civil, até mesmo derivados do petróleo, do carvão mineral, enfim, a geologia ela torna-se extremamente necessária nesse sentido. Bem, esse segundo vídeo ele mostra um pouco dos fundamentos da geologia. Bem, a geologia ela estuda toda essa relação das rochas, dos minerais e por meio desse estudo das rochas e dos minerais é possível muitas informações, seja rochas ígneas, sedimentares e metamórficas, elas são como livros que guardam as informações sobre toda a história da Terra. E são importantes também porque elas por meio dessas informações a gente pode muitas informações a datação dessas rochas, principalmente quando do assoalho do oceano, né, que essa crosta oceânica ela vai entrar em degradação com um certo tempo e a geologia ela mapeia toda essa crosta oceânica, identificando aquelas mais antigas e as mais recentes. E isso é importante porque é possível saber exatamente quando é que vai ocorrer esses processos. Esse último vídeo ele é uma animação que conta a história da Terra. A história desde a sua origem, a formação da crosta, o surgimento da atmosfera, da água, enfim, dos aspectos que contribuíram para a origem da vida. E mostra todos os ciclos, de quando tudo era magma, né, na superfície, até a formação da litosfera, enfim. Ele mostra um pouco dos impactos, né, das eras glaciais, das chuvas de meteoros e da extinção, né, das formas de vida que tiveram durante esses ciclos. E por último a gente tem aqui as referências das fotos e as referências de pesquisa.